Oi meus amores, tudo bom? Voltei aqui para gravar mais um vídeo do canal e o tema que eu escolhi para a gente conversar sobre hoje, né, é o zodíaco, né? Só que eu não vou falar individualmente de cada um dos signos, ainda não. Eu vou falar, na verdade, sobre essa estrutura astrológica, né, que a gente chama de zodíaco, tá bom? A palavra zodíaco, ela vem do grego, né, e significa animal, porque as constelações, né, que eram usadas como referência para o zodíaco, né, inicialmente, a maioria delas eram de imagens de animais, né? Só que esse elemento astrológico, né, ele foi se alterando ao longo do tempo, mas de fato ele é muito antigo, ele já existe desde o começo da astrologia, né? E os autores Helena Velar e Luiz Ribeiro, né, no livro Tratado das Esferas, eles comentam que as 12 divisões foram provavelmente originadas pelas estações do ano e pelo movimento lunar, né? Pois no ano o Sol e a Lua encontram-se 12 vezes, né? Esse encontro de Sol e Lua aqui, que eles se referem, é a Lua Nova, tá certo? E esse fato deu origem aos 12 meses do calendário e, por consequência, a 12 divisões do caminho do Sol no céu. Tá? Então esse é um elemento que a gente vai comentar mais daqui a pouco. Mas, como eu disse, inicialmente o zodíaco ele tinha essa referência das constelações. E até hoje muita gente acha que os zodíacos são as constelações. Mas depende muito, né? Não chega a ser exatamente a mesma coisa. Mas o zodíaco que tem como referência as constelações, ele existe até hoje, é usado ainda por algumas pessoas, mas não no Ocidente, tá certo? Esse zodíaco a gente chama de zodíaco sideral. Esse critério, né, de estruturar o zodíaco, né, com base nas constelações, ele tem uma questão, que a Terra, além dela orbitar o Sol, ela também gira no próprio eixo, né? E esse eixo ele se movimenta, né? A Terra ela acaba se inclinando mais para frente, mais para trás, digamos assim. E isso é o que gera as 4 estações, né? Faz com que no hemisfério norte esteja mais quente, no sul esteja mais frio, ou vice-versa. E esse movimento ele é nomeado como precessão dos equinócios, tá? Então, essa questão da precessão dos equinócios, esse fenômeno, ele faz com que essas estrelas e constelações que se usavam como referência para o zodíaco fossem, com o tempo, gradualmente se movendo, né? Então, esse ponto inicial do zodíaco tropical, né, que em astrologia a gente chama de ponto vernal, ele acaba precisando ser movido, ele precisa ser recalculado de tempos em tempos, né? E, como eu falei, esse zodíaco sideral ele é usado até hoje, mas mais pela astrologia védica, por quem segue essa linha indiana da tradição astrológica, tá certo? Por conta dessa necessidade de, digamos assim, calibragem, né, do ponto vernal do zodíaco, no Ocidente ele acabou sendo abandonado, tá? Não se sabe quem criou esse modelo novo que se popularizou, né? Mas ele foi popularizado por Ptolomeu. Então, a partir ali da era helenista, tanto os autores árabes quanto os ocidentais, né, da Idade Média e, enfim, até hoje, eles usam um zodíaco chamado de tropical, porque ele é um zodíaco que toma como referência o caminho do Sol, né, como eu tinha dito anteriormente na citação do livro do Tratado das Esferas, né? Ou seja, em vez de se usar as constelações como um ponto de referência, essa pessoa pensou em usar o caminho do Sol em torno da Terra, né? Claro, hoje a gente sabe que é a Terra que orbita o Sol, mas do ponto de vista do terrestre, né, o que aparenta é o contrário. Então, esse caminho que o Sol faz em torno da Terra ao longo de um ano era o que se pensava que causava as 4 estações, né? Então, decidiram usar esse caminho, essa órbita do Sol, como ponto de referência para o zodíaco, tá certo? E assim, os outros planetas, eles não vão estar na mesma coordenada celeste do Sol sempre, né? Eles podem estar mais a norte ou mais a sul. Então, se estabeleceu uma faixa
de uns 16 graus, né, 8 graus acima ali daquela órbita do Sol e 8 graus abaixo, né, que essa área do céu se compreende como o zodíaco tropical, tá certo? E essa linha imaginária da órbita do Sol é o que a gente chama hoje de eclíptica, tá certo? E o Sol, então, ele está sempre em cima da eclíptica, né? Porque é o movimento dele que é a referência, ele está sempre numa latitude e longitude zero, e os outros planetas podem estar mais acima ou mais abaixo. Eu acredito que até esse momento eu vou ter deixado aqui no vídeo uma imagem para ilustrar como que é a estrutura da eclíptica e do zodíaco tropical, tá certo? E como eu mencionei antes, a eclíptica ela é um círculo e, naturalmente, ela tem 360 graus. E, dividido esses 360 graus por 12, né, porque são os 12 signos que se tem até hoje, né, a gente chega a um total de 30 graus para cada signo. Isso é outro elemento muito importante para o zodíaco tropical ter se tornado mais popular e mais usado do que o zodíaco sideral. Porque os signos de constelações, eles não tinham o mesmo tamanho. Algumas constelações são muito grandes, outras são muito menores, e elas não têm um limite muito definido entre uma e outra. No zodíaco tropical, se tornou mais fácil de se dividir uma porção igual para cada signo e o limite entre eles ficou muito mais claro. Então, ao contrário do que se propaga até hoje, o planeta que está em 0 graus de Áries está no signo de Áries. E se ele está em 29 de Peixes, ele está no signo de Peixes. E, como eu mencionei antes, as 4 estações do ano, né, ou 4 estações do Sol, são outro elemento que fundamenta o zodíaco tropical, tá certo? Existem 4 pontos de referência na eclíptica, né? Que são os equinócios, né, de primavera e de outono, e os solstícios de verão e de inverno, que são pontos onde o Sol, teoricamente, inicia cada uma das 4 estações. Então, o ponto vernal do zodíaco tropical corresponde ao ponto onde o Sol causa, né, o equinócio de primavera, né, considerando, óbvio, o ponto de vista do hemisfério norte, tá certo? No hemisfério sul ocorre o contrário. Mas, como a astrologia ela foi desenvolvida mais na Europa, até mesmo na Ásia, né, que é a parte norte do planeta, eles acabam usando esse padrão do hemisfério norte de 4 estações, tá certo? Então, o equinócio, a palavra equinócio significa noites iguais, né? E é um momento do ano em que o dia e a noite têm a mesma duração de horas, né? E progressivamente, né, depois do equinócio de primavera, os dias eles vão começando a aumentar e as noites vão começando a diminuir, né? Então, durante a primavera, o tempo ele vai se aquecendo e juntando com a umidade do inverno, né? E vai gerando uma estação de um clima fértil, né? Em que a natureza ela vai retomando a vida, vai retomando a atividade, né? Por isso, a primavera ela é uma estação quente e úmida, ela é uma estação de temperamento sanguíneo, né? Daí, o Sol ele atinge o seu ponto de maior latitude no céu, depois da primavera, né? E então ocorre o solstício de verão, que é o ponto onde o dia tem uma duração máxima, né? O dia mais longo do ano e a noite mais curta, né? O calor da primavera, nesse momento, ele já secou toda a umidade e o verão, então, acaba sendo uma estação colérica, quente e seca, né? É uma estação mais voltada para a maturação dos frutos e para maior atividade mesmo na natureza, né? A partir desse ponto, o Sol começa a declinar em latitude, ele começa a ficar mais baixo no céu, né? Até ocorrer outro equinócio, só que dessa vez de outono. Então, a estação continua sendo seca, porém ela passa a ser uma estação fria, né?
Então, o outono ele acaba sendo uma estação melancólica, né? Fria e seca, né? É um momento em que a natureza ela vai começando a parar, né? Vai começando a se preparar para o momento de recolhimento, que é o inverno, né? Daí o Sol ele vai alcançar o seu ponto mais baixo de latitude, que é onde ocorre o solstício de inverno. E ao contrário do solstício de verão, o solstício de inverno ele traz a noite mais longa do ano, né? O dia se torna mais curto e a noite mais comprida, né? E que aí o frio já chega num ponto em que ele começa a produzir umidade também. Chega chuva, ou no caso do hemisfério norte, né, tem neve também, né? Então, essa é uma estação fria e úmida, uma estação fleumática, né? E como eu falei, ela é uma estação que traz encerramento de tudo que foi começado, né? Ela é uma estação que fecha um ciclo que vai ser começado de novo na próxima primavera. Esses pontos, então, de início de cada estação criam pontos de referência na eclíptica, né? Porque, como eu falei, essas também são estações do Sol, onde ele está mais baixo, onde ele está mais alto, e isso vai afetando a forma como a gente recebe luz e calor, e que isso gera as 4 estações, né? E cada estação tem uma duração média de 3 meses. Então, esses 4 segmentos que a gente pode colocar assim, né? Essas quatro fatias da eclíptica, elas também podem ser divididas em 3, né? Que gera 3 signos para cada estação, tá certo? Esses primeiros signos, né? Que o grau 0 corresponde ao ponto de solstício ou de equinócio, eles são signos que estão associados ao começo da estação, eles estão associados a um novo início, eles estão ligados a uma iniciativa, ao pioneirismo, né? Então são signos que são classificados astrologicamente como signos cardinais, né? A saber, o signo de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, tá? Depois deles, vem signos que representam o meio da estação. São um momento em que a natureza já fez todas as mudanças necessárias e está estabelecendo aquela estação nova, né? Ele realmente é um ponto central. E aí, eles são chamados de signos fixos. São signos que têm uma qualidade mantenedora, de sustentação do que já existe, tá certo? E são os signos de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E os signos do final da estação são signos que acompanham aquele momento em que a natureza já começa a mudar gradualmente e se preparar para o começo da próxima estação, tá certo? Então eles acabam sendo signos que eles conseguem ter tanto a qualidade de iniciativa e de mudança dos signos cardinais, como eles conseguem ter também a qualidade mantenedora dos signos fixos, né? E esses são chamados signos mutáveis, tá? Que são os signos de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, tá bom? Então, gente, esse vai ser um primeiro vídeo para a gente conversar sobre os signos, né? A qualidade dos signos e a função deles no zodíaco, tá certo? Eu posso aprofundar mais essa discussão no próximo vídeo, mas por enquanto é isso aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu convido você a engajar o vídeo e me ajudar, tá? Seja dando uma curtida, seja comentando, seja compartilhando com alguém. E você também pode se inscrever no canal se tiver interesse de ver os meus conteúdos futuros, tá bom? E por hoje é isso. Tchau!